Você já parou para pensar no que acontece quando alguém tenta fazer mal a um escolhido? Tem gente que acha que pode agir como quiser, como se o universo estivesse desligado, como se Deus estivesse distraído. É aí que mora o engano. Existe uma força invisível, silenciosa, mas absolutamente precisa e implacável, a famosa lei do retorno. Ela não é uma crença, não é uma ameaça. É uma realidade espiritual que funciona mesmo que ninguém fale dela. Cada atitude, cada palavra, até aquelas intenções que ninguém vê, tudo volta. E volta de um jeito que faz você repensar tudo. Se você espalha luz, recebe luz. Mas se planta sombra, é sombra que vem. E quando alguém direciona essa escuridão contra quem foi separado para uma missão maior, a resposta que volta não é só correção, é um recado do universo. É como se o próprio céu dissesse, isso aqui não. Hoje a gente vai falar sobre algo que pouca gente tem coragem de expor. Vamos entender como essa lei age de verdade. Porque machucar um escolhido não é só um erro, é praticamente assinar um contrato com o caos. E o mais surpreendente, mesmo quando os escolhidos não reagem, mesmo quando estão em silêncio, o universo se move por eles. Se você já passou por situações em que foi atacado sem motivo, se sentiu sozinho, desamparado, essa mensagem é para você. E se você foi quem feriu alguém assim, talvez seja a hora de entender o peso real disso. Muita gente já ouviu falar em karma, outros falam de justiça divina, mas são poucos os que realmente entendem a profundidade da lei do retorno. Ela não é vingança, também não é castigo. É uma resposta natural, um reflexo exato das suas escolhas. Ela não espera sua permissão, nem precisa que você acredite nela. Ela simplesmente existe. Está além de religião, cultura, tempo. Funciona no silêncio, observa tudo e age no momento certo. O que você manda para o mundo volta, mas raramente volta da mesma forma. Se você jogou ódio, não espere só indiferença de volta. Pode vir em forma de perdas, situações difíceis, dores que você nunca imaginou enfrentar. Mas se mesmo em meio à dor, você escolheu amar, perdoar, ajudar, aí se prepara, porque a colheita vai vir mais bonita e abundante do que você sonhava. Não é feitiço, é uma lei, como a gravidade, só que espiritual, imparável, justa, precisa. E aqui vai algo que quase ninguém te conta. Essa lei não tem pressa, mas ela nunca erra o endereço. Pode demorar anos, pode parecer esquecida, mas no tempo certo ela bate a porta e sabe exatamente onde tocar. Agora me diz, quantas vezes você achou que tinha escapado de alguma consequência? E quantas vezes sua vida começou a dar errado e você nem entendeu o motivo? Talvez, só talvez, isso seja o reflexo de algo lá de trás. Algo que você fez, falou ou desejou. E agora está voltando com força total. E se isso já é intenso, imagina quando essa energia toda é direcionada contra alguém que foi separado e escolhido para carregar algo sagrado? O que você vai ouvir agora pode mudar totalmente sua forma de ver a vida. Não precisa nem acreditar no espiritual para ser afetado por ele. Porque tocar em alguém que carrega uma missão divina não é simplesmente mexer com uma pessoa. É mexer com algo que vem direto do alto. Uma missão do céu. Um elo entre o divino e o mundo. E esse elo não pode ser interrompido sem consequências. Quer saber por que a lei do retorno é tão severa quando alguém atinge um escolhido? Porque eles não estão sozinhos. Eles têm uma marca, um chamado, uma proteção invisível que acompanha cada passo. Quem atinge um escolhido não está só ferindo carne e osso, está afrontando um propósito maior. Os escolhidos não são perfeitos, eles erram, sentem, caem também. Mas tem algo neles que o céu cuida de um jeito especial. Existe uma cobertura espiritual que ninguém vê, mas que, quando é ativada, pode virar o mundo de cabeça para baixo. Já pensou no tamanho do risco?
Atacar um escolhido é como jogar pedra dentro de um vulcão, achando que nada vai acontecer. Você acha que tem o controle, até que tudo desmorona ao seu redor. E aqui vem a revelação que muitos ignoram. O retorno nem sempre vem com barulho ou tragédia escancarada. Às vezes, ele se disfarça. Vem na forma de coisas que simplesmente não andam. Projetos que travam. Portas que se fecham sem explicação. Relacionamentos que desmoronam do nada. E você sente uma angústia estranha, uma inquietação que vai tomando conta. A paz some. O propósito fica nublado e você se pergunta: o que aconteceu comigo? Até que um dia, lá no fundo da alma, vem aquele estalo. Será que mexi onde não devia? Será que falei demais sobre quem carrega algo maior? E aí você entende. Aquele comentário, aquele gesto, aquela crítica teve um peso que você não imaginava. Agora eu te pergunto com carinho, mas com seriedade. Você tem noção de quem ou do que está enfrentando? Porque o que vem agora vai te mostrar o que realmente acontece quando o universo decide dar a resposta. E olha, quando isso acontece, ninguém permanece em pé como se nada tivesse sido dito. A verdade é que a história não é só um registro antigo de coisas que passaram, ela é um alerta. Um manual vivo, e quem tem olhos para enxergar percebe que a tal da lei do retorno não é uma ideia vaga, nem um conceito religioso qualquer. É um padrão, uma força que já derrubou reis, impérios e famílias inteiras. E para você entender que isso não é apenas teoria, olha o que a própria história mostra. Faraó não estava lutando contra Moisés. Ele estava tentando enfrentar algo muito maior. A mensagem que Moisés carregava, a missão que vinha do alto. E cada vez que ele endureceu o coração, a resposta foi mais dura, mais intensa, até que seu orgulho levou ele e todo o seu exército direto para o fundo do mar. E Saul não caiu pela espada de Davi. Ele foi vencido pela própria obsessão em destruir alguém que o céu já havia separado com um propósito. O que aconteceu? Sua vida foi se apagando pouco a pouco. A coroa que ele tanto tentou proteger acabou nas mãos daquele que ele tentou derrubar. E tem mais. Amã, lá no livro de Esther, chegou a construir uma forca para acabar com Mardoqueu. Sabe quem terminou pendurado nela? Ele mesmo. Percebe o padrão? É isso que é a lei do retorno. A armadilha que você prepara pode virar o seu próprio fim, se ela estiver indo contra algo que o céu determinou. Você ainda acha que dá para brincar com o sagrado impunemente? A própria história grita pra gente. Ninguém toca em quem carrega um propósito divino e sai de cena como se nada tivesse acontecido. E o mais inquietante é que, às vezes, o retorno não vem logo. Ele demora. Vem anos depois. Chega quando a pessoa já nem lembra mais o que fez. Mas a lei não esquece. O céu não arquiva os atos. Ele só aguarda o momento certo para devolver tudo, com precisão absoluta. Agora, deixa eu te fazer um convite sincero. Você já teve coragem de olhar para o seu passado com honestidade? Porque o que vem a seguir vai te mostrar uma coisa importante. Essa força que parece assustadora também pode ser uma aliada. Ela não existe só para corrigir. Existe também para proteger. Se você souber caminhar de acordo com ela, sabe o que incomoda muita gente na justiça divina? É esse silêncio, esse aparente não fazer nada enquanto o mal avança, enquanto gente boa sofre, enquanto os escolhidos são perseguidos. E aí muita gente olha para o céu e pergunta: cadê Deus nessa história? Mas o que muita gente ainda não entendeu é que o céu não reage por impulso. O céu planeja. Deus não precisa entrar correndo no meio do caos. A justiça dele não é apressada, é precisa. E quando ela chega, não tem como escapar. A lei do retorno trabalha no silêncio, não manda aviso, não deixa pista, mas quando se ativa,
tudo muda. Aquilo que parecia esquecido se transforma numa sentença exata, e a colheita vem exatamente como foi plantada, só que multiplicada. Sabe por que a justiça divina nunca falha? Porque ela não depende de testemunha. Não precisa de provas, de vídeos, de prints. Ela se baseia em algo que nenhum tribunal humano acessa: a verdade absoluta. Deus não precisa de julgamento formal. Ele já viu tudo. Viu a intenção por trás da atitude. Viu o veneno escondido nas palavras suaves. Viu o orgulho mascarado de preocupação. E aqui vai algo que nem todo mundo está pronto para ouvir. Às vezes, a resposta não vem enquanto você ainda está ferido. Ela só chega quando você já está curado o suficiente para entender o que aconteceu. Porque quando Deus responde, Ele não quer apenas fazer justiça. Ele quer que você veja, quer que o mundo veja, quer mostrar que Ele nunca saiu do controle, mesmo quando tudo parecia silêncio. E sabe aqueles momentos em que tudo parece parado? Em que parece que quem te machucou continua tranquilo, como se nada tivesse acontecido? Pois é. Parece injusto, né? Mas nem tudo é o que parece. O silêncio de Deus não é descaso, é estratégia. Porque quando Ele resolve agir, não é só para corrigir, é para restaurar tudo o que foi quebrado. E o que eu vou te mostrar daqui a pouco pode abrir os seus olhos para isso de uma forma que talvez você nunca tenha percebido. Tem gente que escuta falar sobre a lei do retorno e já se enche de medo, como se fosse uma armadilha prestes a explodir. Mas olha, essa lei não foi feita para te destruir. Ela existe para te proteger. A questão é, como você tem escolhido caminhar sob essa lei? Não se trata de ser perfeito, ninguém é, mas sim de qual intenção você tem carregado no coração. Porque sem perceber, a gente planta sementes o tempo todo, com o que diz, com o que faz, com o que pensa. E essas sementes, cedo ou tarde, germinam. Algumas viram bênçãos, outras tempestades. Quer viver em paz, sem medo de colher algo que machuque? Então começa por aqui. Respeita o que é sagrado. Não critique o que você não compreende. E jamais tente derrubar o que foi levantado por Deus, porque às vezes o problema não está no que você fez, mas em quem você fez contra. E isso muda tudo. Honre, mesmo quando você não entender, mesmo que pareça estranho, mesmo que mexa com o seu ego. A honra constrói pontes onde a crítica levanta muros altos demais para escalar. E guarda isso com carinho. Nem toda semente que você lança é visível para todo mundo. Aquele carinho que você dá em silêncio, aquele perdão que você oferece sem plateia, aquela escolha certa que você faz mesmo quando ninguém está olhando, tudo isso também volta, em forma de paz, em forma de proteção, em forma de graça. Andar na luz não significa não ser atacado. Significa que quando a injustiça vier, ela não encontra espaço para te atingir, porque a resposta do céu não será contra você, mas contra quem te lançou a pedra. Por isso, viva com mais consciência. Pese suas palavras antes de falar. Olhe para dentro com sinceridade. E quando estiver diante da escolha entre se vingar ou perdoar, escolha plantar o que é certo. Pode ser justamente isso que vai te salvar lá na frente. Agora que você entende como essa lei funciona, pensa bem, o que você tem plantado? Sementes de bênção ou raízes de um retorno que você talvez nem esteja preparado para viver? Porque o próximo e último trecho dessa conversa vai trazer uma verdade que pode tocar sua alma de um jeito profundo. Uma verdade que talvez mude tudo para você. A lei do retorno não é uma vingança disfarçada. É o jeito sutil do céu dizer: eu vi tudo, e no meu tempo eu vou agir. Se você já foi machucado, caluniado, traído, não levante suas mãos para revidar. Levante sua fé, porque a resposta divina já está em movimento. E quando ela chegar, você vai saber que não estava sozinho.
Mas, se em algum momento você foi quem atacou, quem feriu, quem se levantou contra algo ou alguém que carregava um propósito maior, respira. Ainda dá tempo de fazer diferente. O arrependimento sincero é como uma chave que pode trancar portas de destruição e abrir caminhos de cura que você nem imaginava possíveis. Anota isso na alma. Nada passa despercebido. Suas palavras continuam ecoando. Seus gestos ficam guardados. E tudo aquilo que você carrega por dentro, um dia volta para você. Com força, com clareza, com justiça. Quer viver protegido por essa lei tão poderosa? Então valorize o que vem de Deus. Caminhe em alinhamento com o que é maior. E nunca tente tocar o que foi separado por Ele. Porque quando você vive alinhado com o que é divino, o universo inteiro conspira ao seu favor. E tudo o que foi lançado contra você perde a força antes de te alcançar. Hoje, alguma coisa acordou aí dentro de você. Um entendimento, uma nova visão, uma responsabilidade que não dá mais para ignorar. Se isso falou com você de verdade, escreve nos comentários com fé e certeza. Tudo o que eu plantar vai voltar com poder. Isso não é só uma frase